Olá, o meu nome é André Silva, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFMG Campus Salinas, e juntamente com a professora Keila Lourenço, docente da Escola Estadual Professor Levindo Lambert e preceptora do programa Residência Pedagógica, produzimos o trabalho que tem como título Relato de Experiência, o uso de modelos didáticos construídos com massinhas de modelar como proposta de revisão do conteúdo de citologia. Introduzindo acerca da nossa pesquisa, a biologia celular é um conteúdo curricular do ensino médio referente à biologia, tendo em vista que é necessário a produção de materiais didáticos para auxiliar os conteúdos que são abordados nos livros, tendo em vista que a citologia trata alguns termos abstratos e também que é preciso ser visualizado pelo microscópio para um melhor entendimento. Nesse sentido, a carência de laboratórios nas escolas impossibilita que os alunos possam visualizar melhor as estruturas e compreender o assunto, dessa forma influenciando no ensino-aprendizagem. Mas alternativas podem ser implementadas para superar essa dificuldade, como exemplo, a produção de modelos didáticos em que os alunos eles possam visualizar melhor e compreender esse conteúdo abstrato da citologia, mesmo com a carência de equipamentos de curso tão elevado como o microscópico. A construção dos modelos didáticos pelos alunos permitem que eles aprendam com facilidade e qualidade, tendo em vista que esse método de ensino desperta sua curiosidade, porque de certa forma pode ser uma atividade que ele não está acostumado a desenvolver no seu habitual, e chamando a sua atenção e dessa forma fomentando a participação e também auxiliando em uma melhor aprendizagem. O uso de maquetes, gráficos, esquemas, jogos, dentre outras atividades, são ferramentas essenciais que o professor de ciência pode se disponibilizar do uso em sala e também professores de demais áreas de ensino, tendo em vista que elas possam fomentar a revisão do conteúdo teórico tratado em sala e trazer para a realidade do aluno, possibilitando que a aprendizagem seja facilitada e retome o conteúdo de uma forma lúdica. E essa representação dos modelos biológicos por meio das estruturas tridimensionais ou alto relevo, elas vão complementar os recursos imagéticos disponíveis nos livros de ciências, dessa forma permitindo que os alunos possam tocar, visualizar cada estrutura e facilitando o seu entendimento. Os alunos construindo os modelos didáticos fazem com que eles se atentem aos detalhes e à melhor forma de representá-lo, sendo uma forma de revisão do conteúdo e, além disso, pode desenvolver as habilidades artísticas. As primeiras semanas referente ao ano letivo de 2022 ficaram reservadas para a revisão dos conteúdos que eram abordados no Plano de Estudo Tutorado, o PET. Assim, retomando conceitos básicos que são importantes para entender os próximos conteúdos. Em relação aos nossos objetivos, são três. O primeiro corresponde em analisar os conhecimentos prévios dos alunos em uma aula de revisão ministrada pelo bolsista do programa Residência Pedagógica, executar modelos didáticos, células procariontes e eucariontes, a partir de massinhas de modelar caseira, e aplicar uma avaliação diagnóstica. Em relação à metodologia, as atividades elas foram desenvolvidas presencialmente com 2 turmas de aluno do ensino médio do 2º ano da Escola Estadual Professor Levindo Lambert, na cidade de Salinas, Minas Gerais. Em ambas as turmas, foi ministrada uma aula expositiva e dialogada de revisão acerca da citologia, e tendo como recursos metodológicos retroprojetor multimídia, quadro, pincel e slide. No segundo encontro com os alunos, eles construíram as células eucariontes e procariontes com massinha de modelar caseira. Para a produção da massinha foram utilizados trigo, água, sal, óleo, tinta guache de diferentes cores, e todos os ingredientes eles foram misturados até que se obtesse uma massa homogênea com as colorações desejadas. Dessa forma, utilizando materiais de baixo custo e acessíveis
para a produção dos modelos didáticos. Além disso, esse material ele pode ser utilizado em outras disciplinas, em conteúdos diferentes, se tornando amplamente flexível. Em cada turma, os alunos eles foram divididos em 3 grupos e um representante ali foi selecionado a fim de participar do sorteio de qual célula iriam confeccionar, dessa forma não tendo preferência por alguma delas. Posteriormente, após a divisão dos grupos, cada um recebeu um kit contendo massinhas de modelar de diferentes cores, bolas e placas de isopor, palitos de dente, folhas brancas e modelos de células em figuras para servir de inspiração para sua elaboração. Após a elaboração da célula, os alunos deveriam nomear cada constituinte da célula com plaquinhas coladas em palitos de dentes e, posteriormente, eles iriam apresentar um seminário simplificado, em que cada grupo iria à frente da sala, falar as principais características da célula que eles desenvolveram, além disso, citar suas organelas e estruturas e falar a função de cada uma. Dessa forma, tornando cada vez mais ativo a participação dos alunos e auxiliando na aprendizagem. Ao final do desenvolvimento das atividades, foi solicitado aos alunos que eles escrevessem em uma folha de papel as suas considerações em relação à prática e à aula de revisão, ou seja, se contribuiu de alguma forma para o seu ensino-aprendizagem. Além disso, também foi aplicada uma avaliação diagnóstica, e essa foi constituída por 9 questões de vestibulares, contendo questões relacionadas à citologia, dessa forma permitindo entender se a aula de revisão e a prática ajudaram no entendimento dos alunos do conteúdo de revisão. Em relação aos nossos resultados, a participação do aluno ela aconteceu de forma diferente entre as duas turmas. Tendo em vista que em uma turma os alunos se mostraram bastante participativos, interagiram durante a aula, questionaram, fizeram perguntas, enquanto em outra turma os alunos se mostraram menos ativos às perguntas e às interações. Nesse sentido, antes de iniciar a aula, foi perguntado aos alunos como foi o entendimento do conteúdo durante o ensino remoto, e muitos relataram que tiveram dificuldade ou não lembravam dos conceitos básicos, dessa forma mostrando como o ensino à distância teve alguns pontos negativos, principalmente em relação ao conteúdo que foi abordado na aula, como a citologia, que é necessário aulas práticas, algumas atividades interativas para melhor entendimento dos alunos, tendo em vista que são trabalhados conceitos microscópicos e necessitam de outras alternativas para melhor entendimento. Já em relação à atividade prática desenvolvida, que foi a construção dos modelos didáticos pelos alunos, eles se mostraram bastante participativos em comparação à aula. Alunos que na aula não interagiram com o residente, não responderam as perguntas e ficaram quietinhos na sala, já na prática participaram ativamente, fazendo perguntas ao residente, questionando e dessa forma fortalecendo a relação entre professor e aluno e também auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Torre, em 1999, a motivação escolar é algo complexo, processual e contextual, mas alguma coisa se pode fazer para que os alunos recuperem ou mantenham seu interesse em aprender, como foi utilizado a proposta na construção dos modelos didáticos. Como pode ser observado na figura 1A, os alunos produziram excelentes maquetes, células construídas com massinhas de modelar, como exemplo, células bacterianas, que são as células procariontes, e a célula vegetal e animal, que são as células eucariontes. Dessa forma, a construção da célula permitiu que os alunos entendessem melhor quais são as estruturas que compõem cada célula e saber diferenciar cada uma. Agora, eu vou ler algumas das considerações que foram escritas pelos alunos em relação à aula prática e à aula de revisão. O aluno A1. Eu gostei muito da primeira aula. A explicação veio para fixar o conteúdo, que em si é um pouco complexo. Eu também gostei da segunda aula,
onde reunimos em grupos para fazer as células com seus componentes, de acordo com sua classificação, onde utilizamos massinhas de modelar para construir a célula bacteriana. As aulas foram muito importantes para entender o amplo campo do conteúdo da citologia. O aluno A2. Achei esse trabalho bem interessante, pois a gente colocou em prática e fazer a célula com as massinhas deu para compreender mais a matéria. O aluno A3. Nas aulas de biologia, eu consegui aprender um pouco mais sobre as células, organelas e suas funções, através das aulas dinâmicas com trabalhos e slides propostos. O aluno A4. Tive uma boa experiência com todas as aulas, consegui aprender e revisar a matéria sem dificuldades. Espero que tenha mais aulas seguindo essa maneira de explicar, pois facilitou o entendimento da matéria e todos nós alunos temos uma boa experiência. E por fim, o aluno A5. Em relação à atividade pedagógica, foi bom, pois além de servir como reforço da aprendizagem, foi um meio de descontrair dos métodos de ensino que geralmente são utilizados na escola, por meio da massinha de modelar, um material simples e que ganha a forma que a gente quiser, representando as organelas. Um dos pontos positivos dos modelos didáticos é o seu fácil manuseio para a realização de aulas práticas, sem que haja necessidade de ter um laboratório. Então, o lúdico ele pode ser inserido de diferentes maneiras no ambiente escolar, além de poder ser executado de diferentes formas, como atividades ao ar livre, em grupo, jogos, atividades com uso de tecnologias, dessa forma tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas em relação aos conteúdos que são trabalhados em cada área. Em relação aos resultados da avaliação diagnóstica, eles se mostraram positivos, como pode ser observado na figura 1b. No eixo X do gráfico está mostrando o número de acertos e no eixo Y a quantidade de alunos que realizaram a atividade, 2 turmas do segundo ano do ensino médio. Portanto, 29 alunos, eles acertaram entre 4 a 5 e 6 a 7 questão, enquanto 6 alunos acertaram entre 8 e a 9 questões. Em relação à pontuação de alunos abaixo da média, foram no total 11, sendo 4 alunos com a pontuação entre 0 a 1 e 7 alunos com a pontuação entre 2 a 3. De modo geral, as atividades desenvolvidas com os alunos, como a aula de revisão e a atividade prática, contribuíram significativamente para a sua aprendizagem em relação aos resultados que já foram mencionados. Entretanto, alguns alunos, sendo a menor quantidade, apresentaram pontuações abaixo da média. Esses resultados talvez eles possam ser explicados, pois alguns alunos podem ter interpretado algumas questões de forma errada ou terem a dificuldade mesmo em responder algumas questões, devido que era necessário algumas questões relacionar termos e conceitos, que de certa forma talvez poderia confundir o aluno. Concluímos então que as atividades desenvolvidas, tais como a aula de revisão e a prática, elas foram aceitas positivamente pelos alunos, como foi mostrado através dos comentários que eles fizeram. Além disso, fomentou a interação entre professor e aluno, tendo em vista que durante a realização da prática houve uma melhor interação, os alunos fizeram perguntas, questionaram, tiraram dúvidas, fortalecendo essa relação. Além disso, ajudando no ensino e aprendizagem, tendo em vista que a forma lúdica de ensinar torna mais fácil a aprendizagem e desperta também o interesse dos alunos. Agradeço ao IFNMG Campus Salinas pelo apoio para a realização da pesquisa, a CAPES pela participação do programa Residência Pedagógica, e a Escola Estadual Professor Levindo Lambert por receber nós residentes para a realização das atividades, e também a professora de Biologia, Nara Isabel Mendes, pela colaboração durante a realização das atividades. As referências utilizadas, e obrigado pela atenção.